Quero falar de outra coisa agora, senhores, porque o Diego, o Piauí é governado pelo PT, não é? É. Isso. O Piauí, a ciclofaixa, tem uma ciclofaixa que gerou polêmica. Vocês já viram essa ciclofaixa? Eu vi a foto e coisa. Olha a foto da ciclofaixa, para quem nos acompanha pela TV. Né? É um vídeo e pela internet. Acredite se puder. Nossa. Bom, essa ciclofaixa, senhores, vocês estão vendo ela no... Quem está no rádio não está vendo, então eu vou descrever. Tem uma pista mesmo, de estrada mesmo, alta velocidade. E a ciclofaixa é no meio. Tem 4 faixas para carro e no meio das 4 faixas, entre as 2 da direita e as 2 da esquerda, tem uma ciclofaixa, senhores. Tá? E ela gerou polêmica e viralizou nas redes sociais, obviamente. Né? E essa ciclofaixa, ela fica lá no estado do Piauí. E, na tarde de ontem, quinta-feira, ela foi coberta por um manto asfáltico. Tá? Asfaltaram aí a ciclofaixa da vergonha. O trecho foi chamado de Ciclovia da Morte pelos internautas. Olá, internautas. Diante da repercussão negativa, o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí informou que a obra continua em execução e que o projeto será ajustado e readequado, deslocando a faixa do centro da estrada para a margem esquerda. Eu queria saber quem teve essa ideia. Deve ter pensado, tipo, uma brilhante ideia. Não, agora, são mais recursos públicos, não é? Para... fazer, desfazer, refazer. Desfazer, refazer. Agora, sem dúvida nenhuma... Será que foi impensado ou bem pensado? Exatamente, Pavinato. Agora, é impressionante, porque os responsáveis por isso, né, e o próprio governante, deveria ter que ressarcir os cofres públicos, tá? Tanto pelo gasto para fazer essa ciclovia, tanto para retirá-la e também, né, para removê-la de lugar, colocar uma outra ciclovia dentro dos padrões que são exigidos, porque existe padrão. Não é assim, vou fazer uma ciclovia de qualquer jeito. Não é? Então, isso aí é identificado, obviamente, como um desvio de recursos públicos. É basicamente assim que eu interpreto. Gente, que loucura. Passa o vídeo pichando em cima, colocando o asfalto em cima. Porque O desvio. Não tem nenhum elevado, né, entre as pistas de cá e de lá. Não, a ciclofaixa no meio, assim. Ô, Pavinato, assim, dinheiro público sendo mal utilizado, com certeza. Mas o que traz para mim à tona são 2 fatores. A falta de planejamento do governo estatal em relação... Ou muito planejamento. E a falta de ouvir a opinião técnica sobre o assunto. Porque eu sou leigo, a gente é leigo, a gente olha para essa imagem, técnica. A gente fica revoltado. Pelo amor de Deus. A ciclofaixa é no meio, perto da faixa de carro, onde de maior velocidade, ou seja, é totalmente errado. É aquela coisa, a pessoa chega em casa e fala assim, nossa, que fedor de cocô que você está. Nossa, esta cueca está cheia de cocô. Aí a esposa fala para o marido assim, você não foi ao banheiro? Ele fala, eu fui, mas eu não baixei a cueca. É uma coisa mais ou menos assim, é uma conversa de gente louca que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Há muito método nesta loucura. Você acha que isso, Diego, é uma pedalada? Olha, Pavi, quando fala de ciclofaixa... É um crime de pedalada? Quando fala de ciclofaixa e governo do PT, eu não tenho como não lembrar do caso aqui de São Paulo. Foi bom. Quando o Haddad era prefeito de uma ciclofaixa... Mas é bom, cara. Só saiu 4,4 milhões o quilômetro, né? De ciclovia que vai de lugar nenhum, não é? Exatamente. Então, a gente precisa ver aí o PT e ciclofaixa, essa estranha relação. Lembra do Haddad? Lembra a ciclofaixa do Maldade? Não, a ciclofaixa, o que ela passava por cima? Tinha de buraco. Pintava buraco.
Mas eu fico me perguntando, eu acho que talvez nem seja tão perigosa uma ciclofaixa dessa lá no Piauí. Tem que ver se o programa do carro zero, né, aquisição de carro zero lá funcionou, né? Pois do carro popular. Então, gente, às vezes Piauí, não tem muito carro circulando, sabe, na rodovia. E a gente está falando de um estado, não é, que também, poxa, tem várias vulnerabilidades, não é? Uma população pobre, sabe? E utilizar Estado deficitário. Utilizar recurso público dessa forma, gente, não, eu espero... Por favor, acompanhe aqui depois os desdobramentos disso, porque não pode ficar impune, simplesmente gastando, não é? E ninguém simplesmente Quanto custou essa ciclofaixa aí, Alemão? 6 milhões. 6 milhões? Acho que é isso. Olha, eu vou aplicar aqui... Hoje, hein? Tá? Eu acho muito válido lembrar, porque lembrar é viver, senhores. Exato. Tá? Em 31 de julho de 2020, há 3 anos apenas, tem um artigo muito bom, eu não sei se o pensamento é o mesmo, mas é um artigo que saiu na Veja. Eu vou ler um trecho a vocês da ciclofaixa do Haddad, que acho que aplica-se aqui a do Piauí. Aqui do Piauí, não, lá do Piauí. Né? As ciclofaixas de Haddad podem não ser apenas caso de política, mas também de polícia, tá? Mas também de polícia. Bom, os números são impressionantes. Os indícios de ilegalidade são gritantes. As histórias mal contadas se amontoam. Comece a se escandalizar, leitor amigo, diz o artigo. Estou na aspas, tá? O preço médio por quilômetro das ciclofaixas do prefeito petista é de 655 mil. Sabem quanto custa a mesma extensão de uma ciclovia? Em Paris, 129 mil. 1/5. Aí ele vai dizendo de outros países, né? Vai falando de Nova York, vai falando da ciclofaixa e a questão de polícia. Até aqui poderia ser apenas um caso de má gestão. Mas há um cheirinho de caso de polícia. O TCM, que é o Tribunal de Contas do município, descobriu que a contratação das empresas para fazer ciclofaixas é feita com base numa tal ata de registro de preços, não por licitação normal. Esse expediente serve apenas para compras rotineiras e vai descendo aqui a lenha na ciclofaixa do Haddad, vai falando de ciclofaixa em cima de ciclofaixa, vai falando da ciclofaixa nos lugares que não dá para fazer ciclofaixa, sabe aquelas pintou coisa, pôs para cima de calçada, para dentro de buraco, e é destruída a ciclofaixa do Haddad aqui neste artigo de 3 anos atrás do Reinaldo Azevedo, né, que está em veja.com.br. Será que não é também um caso de polícia? Ciclofaixão, novo escândalo. Ô, Pavinato, vamos lá, cara. Não dá para comparar a política pública do Haddad em relação à ciclofaixa, que foi um sucesso. Porque a do Haddad é que foi um crime, foi um sucesso. Não. Ele foi caso de polícia. Tá bom. Então, atualizado, o Haddad foi absolvido pelo Tribunal de Contas do município e por uma ação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ou seja, as ciclofaixas que o Haddad construiu em São Paulo foram lícitas e foi um sucesso de política pública. Foi lícita. Agora, sucesso. Até aquelas do buraco, você passar por cima da guia elevada. Um valor exorbitante. Ou seja, quem que pintou o Tonho da Lua? Para fazer de porcelanato. As pessoas não lembram daquela época, mas eu lembro muito bem. Eu lembro. Existem ciclofaixas e ciclovias. São coisas completamente diferentes. Por exemplo, a da Paulista é ciclovia. Sim. Tem ciclofaixas que foram feitas, por exemplo, na rua, né, somente para proteger o ciclista, né, que realmente passou, desviou para a árvore e tal, mas era para ser daquela forma mesmo. Passou em cima de entendeu? Então, assim, se você compara, o erro que as pessoas fazem é colocar, por exemplo, pegar o custo da ciclovia e querer falar que todas as ciclofaixas do São Paulo foram gastos o mesmo valor da ciclovia, e não foram. Ciclofaixa é muito mais barato e visou uma política de destinar parte da rua, do viário público, para quem quer usar a bicicleta. E foi um sucesso. Então, até que o número de ciclistas aumentaram significativamente. Pessoas que antes iam para o trabalho de Uber, estão indo para o trabalho de bicicleta, estão cuidando da saúde, estão diminuindo o trânsito da cidade, diminuindo a poluição. Ou seja, o Haddad, no aspecto da
ciclofaixa, ciclovia, foi um sucesso e é incomparável com essa ciclofaixa aí. Mesmo custando 6 vezes o que custou a de Paris. Foi um sucesso. Quer comparar uma coisa com a outra? Claro que eu quero. Então vamos comparar. Claro que eu quero. Vamos comparar. Pelo amor de Deus. Compara aí. Mas Compara aí. Qual será que é melhor, a de São Paulo ou a de Paris? 6 milhões por quê? Vários motivos. E diminuiu o trânsito, hein? Não esquece. A empresa, por exemplo, em Paris, que está acostumada, por exemplo, a construir ciclofaixas, né, o custo é muito menor que em São Paulo. Em São Paulo, o pessoal teve que importar material para poder fazer ciclofaixa da ciclovia da... Tinta vermelha. Não é só tinta, não. Não é só tinta, não. Você está exagerando. Não, exagerando. Ele tá exagerando. Não. Você que está exagerando na qualidade. É retórica. Na qualidade de uma faixa vermelha pintada ao lado de uma calçada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você está confundindo ciclofaixa com ciclovia. De novo. A ciclovia da Paulista, por exemplo, não foi somente tinta vermelha. Teve questão de borrachar o solo. Foi muito mais profundo o negócio. Uma tecnologia de fora também. E diminuir não tem no o Brasil. Trânsito, hein? Não tem no Brasil. Falou. A longo prazo não tem souvenir. Oi? Não tem souvenir no Brasil? A ciclofaixa tem. A ciclofaixa tem várias. Nem borracha. E a borracha não tem no Brasil. Eu vejo gente andando na ciclovia da Vê nada, para da ciclovia da Paulista, entendeu? Já demonstra que foi um sucesso. Mas quando eu pego, por exemplo... Você sai da Paulista? E quando eu pego... Claro que eu saio da Paulista. Eu saio da Paulista. Sabe da Paulista? Você não vê nada. Eu só venho pra Paulista quando venho pra cá. Pra Jovem Pan. Minha vida, na verdade, sabe onde que é? É na trincheira, com o povo. Zona Leste, entendeu? No sábado, abre o teu Instagram aí. Eu imagino o Pepe com aquele charuto cubano dele, caminhando na Zona Leste. No sábado eu vou pra Kombi lá do Palumbo. Tô vendo. Vou pra Kombi com Palumbo no sábado. Pepe, a gente se segue no Instagram, cara, lá da Zona Leste. O Pepe tá parecendo Lula. Parecendo Lula. Não, verdade. Os restaurantes querer comparar ciclofaixa, ciclovia do Haddad com essa vergonha que tá no Piauí, não tem comparação. Mas e a de Paris? Falar mais uma coisa. Fala. A ciclofaixa, ciclovia. Na Europa dá mais certo porque, principalmente no inverno, faz planejamento. Mais frio. Então, uma coisa é você andar de bicicleta, vários arquitetos discutem isso. Sair aqui, eu chego num CC, nisso assim, simulado. Sabe por que na Europa dá mais certo? Porque lá existe uma coisinha chamada planejamento. E segurança pública. E segurança pública, políticas públicas adequadas, implementadas. É por isso que lá dá mais certo. Aqui não. Vou fazer ciclofaixa, ela vai, não é de lugar nenhum, pra gente nem imagina pra onde ela termina do nada. Ela termina do nada. Então, isso coloca o quê? Que não existe, na verdade, um planejamento. Eu não sou contra as ciclofaixas, sabe? O que eu sou contra é esse tipo de política pública que é mais demagógica e não é realmente um planejamento para implementar as ciclofaixas, que elas saem de um local adequado e elas vão fazendo um percurso que é adequado também. Não para do absoluto nada e vem um monte de carro à velocidade 1000 e matando o ciclista ali, porque simplesmente não foi feita uma política pública com aquela coisinha, planejamento, né? Matava muito mais sem ciclofaixa. Mas eu não estou falando que ela não é importante, eu estou falando da falta de planejamento mesmo, entendeu? Agora, essa do Piauí não tem perdão, hein? A pergunta para Vinaldo, quem veio primeiro? E a democracia venceu lá, quem veio primeiro? A ciclofaixa ou os ciclistas? Não sei, não sei. Essa perguntinha é famosa. Quem veio primeiro? Com certeza, ciclofaixa. Porque se não tiver quando você dá a estrutura para as pessoas usarem para ir para o trabalho, aí respondendo Paulo. Fala que a minha avó agora tinha ciclofaixa para ela poder andar na barra forte dela. Os arquitetos em prédios comerciais novos estão começando a pensar, poxa, tem que ter um vestiário aqui para as pessoas tomarem o banho, porque vai andar de bicicleta até o escritório. Ou seja, mudou toda uma concepção por causa de uma política pública que foi eficiente e foi um sucesso. E outra, você fala, eu acredito que ela é importante sim, não é? Mas quando você fala, os escritórios estão mudando, quando a gente está falando de uma realidade ali da Faria Lima, não é? Porque essa é a realidade ali. Porque realmente tem as ciclovias, tem as ciclofaixas, está bem estruturado. Agora o resto da cidade não. Não é porque quem mora na periferia não vai pensar... Mas tem uma coisa que não entra na cabeça. Começa do nada. Independentemente se a ciclofaixa é boa, a ciclovia é boa, ninguém está dizendo... Mas o Pavi falou um valor aí, 650 mil por quilômetro, o custo. Gente, considerando o tamanho, isso dá mais ou menos R$650 por metro quadrado. O do Haddad está falando? O do Haddad. Isso é um
absurdo completo. Essa comparação Você poderia colocar o melhor porcelanato que tem disponível numa loja para fazer a ciclofaixa. Só que é tinta vermelha e borracha que seja. Sem retórica. Assim, vamos pensar de forma... Não é retórica, é número, Pepe. Esse número só faz sentido se você comparar quanto as pessoas vão deixar de ir para o hospital por problema de saúde. Quanto vai deixar... você acha que é puro o ar da Paulista, se pedalando o ar. Quanto vai deixar... Nossa, você fuma uns 20 maços de cigarro ali na bicicleta ali. Quanto vai deixar de emitir carbono para a atmosfera? Então por que ele fez o programa de carro popular agora? Ele estava errado antes ou depois? Vai fazer com que as pessoas tenham menos problema de saúde. Ou seja, eu tenho certeza absoluta, se você fizer esse cálculo, todo esse contexto, e comparar com o valor físico da ciclofaixa e ciclovia, foi muito mais barato a ciclovia. É tinta vermelha e borracha. Ele está errado antes ou depois? Tinta vermelha e borracha, R$650 o metro quadrado. Desculpa, tem coisa... Diegão. Tem coisa que não entra na minha cabeça. Eu acho que é esse da saúde pública agora. É esse senso de absurdo que falta pro brasileiro, gente. De encarar uma obra pública dessa. Mas não diminuiu o número de carros? Olha, eu quando eu tinha 18 anos, eu saía lá do ABC. Eu saía do ABC, eu vinha todo dia aqui na Paulista. 20 cigarros uma pedalada. Eu aos 18 anos, eu vinha todo dia do ABC pra Paulista fazer um curso de corretor aqui na Radoc Lobo. Eu demorava 1h30 pra chegar aqui. Hoje, pra vir aqui pra Jovem Pan... Não, pelo amor de Deus. Eu venho de São Bernardo do Campo. Hoje, pra chegar aqui na Jovem Pan, eu demoro o mesmo tempo. Então, não teve redução do trânsito. Não teve. Eu demoro para sair... Vamos lá. Assim, logicamente, a população caiu. A população subiu 1% ao ano. Não, a população caiu. 0,1% ao ano. A população caiu. O carro aumentou. Ô, Lula estava comentando que a população caiu. Ele usa a mesma quantidade de tempo para falar que... Então quer dizer que diminuiu.